Terráqueos, eu sou a Ana Selva da Poema e hoje a gente vai falar sobre um dos melhores livros que eu já li na minha vida. Tão diferente é meu hoje de qualquer dos meus ontens, minhas ascensões e minhas quedas, que às vezes me parece que vivi não uma única existência, mas várias, inteiramente diferentes entre si. Pois, muitas vezes, quando digo desatento, minha vida, sem querer me questiono, qual vida? O Mundo de Ontem é a autobiografia do Stefan Zweig e é difícil pronunciar esse sobrenome, mas eu vou chamar ele de Stefan a partir daqui. E sem brincadeira, gente, como eu já disse, esse aqui é um dos livros mais bem escritos. Na verdade, eu acho que ele é o livro mais bem escrito que eu já li na minha vida. Eu ainda sou jovem, né? Eu não li muito, mas sem brincadeira, gente, entre os meus favoritos e os maiores que eu já li, Victor Hugo, Tolstói, Dostoiévski, Machado, Clarice, Dickens e por aí vai. Esse aqui, eu não sei nem explicar, gente, quanta beleza há nesse livro. E ele tá falando de uma história tão triste, porque ele tá falando de um mundo que se acabou, um mundo que já não existe, que é basicamente como era a Europa no pré-guerra e entre guerras também. A história se encerra com o início da Segunda Guerra. Mas ele vai contar pra gente, vai traçar essa imagem muito bela do que foi ali o início, né? Os anos 20, da juventude dele e aí por diante. E por mais que seja uma história amplamente conhecida, a gente estuda na escola, eu acho que de todas as guerras e de tempos históricos, o que eu mantenho mais na minha mente, talvez por ser mais próximo da gente, é esse período e também, enfim, na cultura pop muito se produz a respeito. Mas por mais que seja uma história similar, assim, uma história que todo mundo já assimilou e conhecida, é contado por um gênio. A gente descobre durante a leitura que durante ali um momento do mundo, da história, ele foi o autor mais traduzido e assim, não me surpreende. Como ele constrói a narrativa, eu não tenho o que dizer, sério, não tenho palavras. Eu acho que todo escritor deveria ler esse livro. Tem uma seção aqui, mais pro final, que eu até compartilhei no meu Twitter. Se você quiser, pode entrar lá e dar uma olhada, que eu tirei foto dos trechos, porque ele tá falando especificamente sobre isso, sobre a escrita. E, enfim, vou ler aqui um trechinho rapidinho para vocês entenderem mais ou menos. Em última análise, acredito que provém de um defeito pessoal, que é o fato de eu ser um leitor sôfrego e temperamental. Toda prolixidade, toda indulgência, tudo o que é vagamente laudatório, indefinido e pouco claro, tudo que retrata superfluamente um romance, uma biografia, um debate intelectual me irrita. Só um livro que cada folha mantém o ritmo e arrebata o leitor até a última página me proporciona um deleite completo. Aqui ele tá falando porque, né, ele escreve como ele escreve. E, enfim, isso aqui tá na página 285, tá, gente? A tradução dessa edição é da Cristina Michaelis e que trabalho bem feito. Porque é lindo. O jeito que ele constrói frases, que ele desenha realmente, o que ele tá vendo ali pra gente é muito extraordinário. E isso aqui é um livro que ele escreveu perto ali do seu fim. Ele tinha intenção de ser a última obra dele, eu não tenho certeza se foi, porque eu acho que ele lança ali uma biografia também nessa época. Mas, se você não sabe quem é o Stefan, ele foi esse grande escritor, jornalista, biógrafo, historiador do século passado. Ele vivia na Áustria e ele também viveu na França, na Alemanha e na Inglaterra. Por fim, ele terminou a vida dele aqui no Brasil, em Petrópolis, onde ele, junto com a sua esposa, eles tiraram a própria vida. O que é muito triste e trágico e é muito claro como que os impactos do que aconteceu na Alemanha naquela época, por conta de quem estava governando naquela época, tirou vidas não só diretamente, mas indiretamente, porque quem saiu ali daquele contexto, eu acredito que era um peso muito grande. A dor do sobrevivente também
Você pode até ler um pouco sobre isso em Maus, que eu não sei onde é que tá o meu Maus, gente. Tá aqui. Aqui em Maus a gente também vai ler um pouquinho sobre isso, sobre como os sobreviventes carregavam ali uma culpa, uma dor que não tem como a gente entender, né? Mas essa época, ela, acredito que as cicatrizes ainda, as cicatrizes não, as feridas ainda não cicatrizaram até hoje. E, enfim, no mundo que a gente vê hoje, em que o nacionalismo tem sido uma nova tendência, é um livro muito necessário e muito doloroso. E eu achei que eu ia chorar mais, tá? Mas é tão belo o jeito que ele escreve. E o que me fez chorar mesmo aqui foi quando ele tá narrando sobre a coleção que ele tinha de manuscritos e como eles se perderam por conta da guerra. E como uma pessoa que ama literatura, e eu amo esses meus volumes aqui tão insignificantes, que é, sei lá, produzido em massa, imagina ele com originais do Goethe, tendo que deixar isso pra trás, do Balzac, com desenhos do Leonardo da Vinci, entendeu? É muito triste, nessa parte eu chorei mesmo por pensar no quanto de conhecimento humano que se perde por causa da ganância de ditadores e que se aproveitam, né, de revoltas populares pra destruir tudo. É muito triste. E eu tava falando quem é ele. Eu estou péssima pra gravar vídeo esses tempos, mas nesse livro aqui ele se propõe a contar pra gente sobre aquela Europa que existia antes, que ele acredita que nunca mais vai existir, de liberdade, de união entre os povos ali, que na juventude dele eles tinham muito essa noção dessa vida cosmopolita em que você não era cidadão da Áustria ou da Alemanha ou da França, você era cidadão da Europa e eles transitavam livremente, não precisava de visto ou passaporte, e ele construiu uma ampla gama. Assim, ele tinha muitos amigos em todos os lugares e ele se estabeleceu como humanista e um pacifista, então ele nunca se posicionou de nenhum lado durante as duas grandes guerras que aconteceram, porque ele era contra isso, ele era um pacifista. O que eu acho que é uma posição muito honrosa, tá? Eu não li nada dele além disso daqui, eu não ouvi ninguém além dele falando sobre ele, entende? Então ele é uma fonte não tão confiável. Mas um exemplo aqui que ele cita o Thomas Mann, que é o próximo autor que eu vou ler, inclusive eu tô com os Brother Brook ali na minha estante, porque eu vou começar ele provavelmente hoje. Mas ele fala como o Thomas Mann ali na Primeira Guerra, ele se posicionou a favor do que estava acontecendo, e eu acho que isso dá uma manchadinha, sabe, no legado de uma pessoa tão inteligente. E nesse caso aqui ele sempre foi muito firme com seus princípios. E detalhe de que ele era um judeu, tá? Um judeu na Áustria, e na Áustria que depois foi tomada pela Alemanha. Enfim, ele fugiu antes disso, mas é simplesmente muito triste, sabe? Eu creio que... E como a gente não ouve falar dele? Por que ele cita Nietzsche, cita Freud, cita... enfim, contemporâneos do tempo dele, o Mann, ele cita o Freud realmente, Nietzsche eu não tenho certeza, mas o Freud, ele era amigo do Freud. E a gente conhece esses nomes, a gente tem contato com o que eles produziram. E ele, que foi tão famoso, foi tipo considerado um dos escritores mais famosos do século passado, a gente fala sobre ele. Eu fiquei assim meio chocada e fiquei pensando se isso não é por conta desse posicionamento dele, né, de não se posicionar, de não tomar parte na guerra, e ainda sobre isso, né, sobre ele ser um judeu em um mundo antissemita. E a parte ali que me parte o coração é isso que ele tá falando, sobre esse mundo que se perdeu, sobre esse povo que abriu mão, que sempre foi muito perseguido, mas que eles tinham ali como denominador comum a fé, mas era um povo que no século XX já não tinha mais tanto essa fé como forma de união entre eles. Eles já tinham assimilado a cultura dos países em que eles estavam, eles não eram judeus, eles eram austríacos e alemães e franceses e, enfim, russos. E de repente eles foram expulsos e ficaram sem pátria, e alguns terminaram no Brasil, né? Só que é bizarro pra mim, né, pensar que hoje em dia a gente ainda tá num cenário em que a guerra na Europa ainda existe, né, hoje com a questão Rússia e Ucrânia,
E Israel e Palestina é um assunto, sim, dificílimo da gente tratar, né? Porque são dois lados que têm argumentos legítimos. Eu acho que eu não falei sobre isso aqui, mas eu li Como Curar um Fanático, do Amos Oz, e ele fala muito sobre isso, sobre como você pode achar argumentos legítimos de ambos os lados e que a solução, ela não é simples. Não é uma solução, não existe uma saída simples para essa questão. Mas, gente, já falei bastante? Já acho que sim. É uma autobiografia, uma não ficção, belíssima, que eu li por causa da Paloma Lima e caramba, eu tenho a agradecer, porque de maneira alguma eu ia dar atenção para esse livro. Eu comprei no início do ano, quando teve aquelas questões em Petrópolis, a editora fez uma ação em que parte da arrecadação com a compra ia para a cidade, né? E caramba! eu não sei se dá pra ver o tanto que tá marcado. Eu marquei de amarelinho, então acho que não vai dar pra ver. Mas, assim, eu não tenho palavras. Não é meu livro favorito, porque eu tenho mais tendência de dar preferência pra ficção. E eu amo Ana Karenina com todo o meu coração. Eu já comprei mais uma edição pra reler de novo. Mas, sinceramente, ele é o melhor escritor que eu já li na minha vida. E eu quero ler tudo dele. Digo que você também leia. E eu sei que não é uma coisa divertida, mas é um livro gostoso de ler. Apesar de ser um tema denso e difícil, você vai vendo a construção dele, sabe? O desenvolvimento dele até ele chegar a ser esse gênio que ele é. Ele vai contar sobre a juventude dele, sobre o primeiro contato com a arte, como eles eram apaixonados por arte na Áustria, como ali era uma capital da cultura antes de toda essa destruição. Ele também vai contar um pouco do contato dele com a França nos anos 20 da Belle Époque, né? Que foi um ponto alto que as pessoas veem com nostalgia, né? E, enfim, tem o detalhe de que ele era uma pessoa rica, tá? Isso aí eu acho que facilitou muito para que ele tivesse a oportunidade de desenvolver os talentos dele. Ele pôde fazer uma faculdade de filosofia e aí ele ia fazer as provas só para passar de ano, o resto do tempo ele se dedicava à literatura mesmo. Então, assim, é interessante. Eu, às vezes, fico refletindo se a gente não teria mais gênios, se as pessoas tivessem mais segurança alimentar, enfim, segurança no geral, né? Se as pessoas pudessem ter esse luxo, né? De estudar o que elas são apaixonadas por. Mas fico feliz que ele veio desse contexto que o possibilitou fazer isso. E, enfim, ele é incrível. É isso que eu tenho a dizer. Cara, ele simplesmente... Ele era amado por todo mundo, tá me entendendo? Ele era amado por todo mundo no sentido de que ele era bem-vindo na Rússia, na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos, no Brasil, na Argentina. E é só triste, sabe? Sabe como que no fim ele abraçou essa sombra, porque no fim do livro ele fala um pouco sobre isso. E eu fico triste de ver como que essas mentes brilhantes muitas vezes não suportam a percepção da realidade, sabe? Fica muito pesado você entender que toda essa crueldade não tem muita saída. É triste. E como uma pessoa de fé, eu sou muito grata por isso, pela minha fé, porque eu sei que isso me salva muitas vezes de cair nessa tendência quase nihilista de que, né, nada faz sentido. Me desculpe os nihilistas por simplificá-los, mas é isso, gente. Não é uma história feliz, mas é um livro muito necessário que eu indico pra todo mundo, tá? E, de fato, vai falar sobre um mundo que não existe mais. Então, talvez seja muito do que ele teve acesso, se perdeu, foi queimado, destruído. Pensa, teve um momento da história em que esse cara, que era o maior autor, traduzido no maior número de línguas, ele deixou de existir na própria língua dele, que é o alemão. E como ele, muitos desapareceram por conta dessas tragédias da humanidade, mas aqui ele traça um perfil de muitas pessoas, muitas personalidades, muitos escritores, e eu acredito de forma muito honesta, tá? E é isso, se você é interessado por literatura, eu indico, por história, por guerras, Primeira e Segunda Guerra, por
Gente, pela história humana, por comportamento humano, por literatura, já falei, né? Por qualquer. Gente, sério, se qualquer. Só leia. Só leia e depois me agradeça, como eu tô agradecendo a Paloma. Porque é impecável. E esse é o vídeo de hoje. Talvez, provavelmente, a última resenha, nem é resenha, né, gente? É só eu falando, mas a última resenha do ano. E fechei muito bem, tá? 2022 provavelmente foi o ano que eu mais li bem. Não sei se é o ano que eu li mais livros. Esse aqui é o livro 31. Provavelmente vou fechar com 33, que eu tenho Le Petit Prince pra terminar. E a Balada do Café Triste. Provavelmente chega nos 34, porque eu não gosto de números ímpares. Só múltiplos de 5 ou números pares. Mas, sabe, que ano de leituras boas. Teve umas meio ruins, teve, mas estou muito satisfeita de assim, concluir com, sei lá, o maior livro que temos, tá? Desculpa, mas... Desculpa Tolstói. Inclusive, gente, ele escreve sobre Tolstói e ele vai lá no centenário do nascimento do Tolstói na Rússia pra ser, tipo, o cara que vai falar sobre Tolstói nesse evento importante na Snaia Poliana, né? Tem maior referência do que isso? Eu acho que não. Pelo menos pra mim, que sou um Tolstói de carteirinha, não. Mas é isso. O próximo vídeo provavelmente vai ser os melhores do ano e os piores. Então, até semana que vem. Beijinhos.